Olá, iniciamos aqui o assunto conjuntos e nessa nossa primeira aula de conjuntos, como iremos adotar alguns objetos da teoria sem definição, vamos falar um pouco sobre noções primitivas, certo? Em matemática, quando você vai construir uma determinada teoria e você vai assumir alguns objetos sem defini-los, você vai denominar esses objetos de noções primitivas. Um exemplo onde a gente pode encontrar isso, um exemplo básico disso, é quando a gente vai estudar geometria plana pela primeira vez, né? Então, quando você vai começar a estudar geometria plana, você adota o ponto, a reta e o plano sem definição. E aí você chama o ponto, a reta e o plano de noções primitivas e aí você inicia a teoria baseado nesses objetos e vai construindo os axiomas, os teoremas e aí você tem a teoria, ok? O mesmo vai acontecer aqui. Veja, a ideia de conjuntos, a gente tem conjunto como sendo uma coleção de objetos, né? E se você pegar determinados livros, né, alguns autores eles vão adotar essa definição, que conjunto é uma coleção de objetos. Mas isso é só uma ideia intuitiva, porque formalmente conjunto não se define, ok? Até mesmo porque vocês vão ver ao longo da teoria que vai aparecer um tal de conjunto vazio. E aí como é que eu explico lá que o conjunto vazio é uma coleção de objetos? Então vamos fazer isso nesse início. Vamos estabelecer uma lista de noções primitivas, isto é, eu vou separar alguns objetos para adotá-los sem definição nessa teoria, certo? Aí como eu não vou definir conjunto, a própria ideia de conjunto vai ser uma noção primitiva, né? Então minha primeira noção primitiva vai ser o conjunto, ok? A segunda noção primitiva que eu vou adotar vai ser a ideia de elemento. Então o elemento ele vai ser adotado aqui sem definição. E para tentar relacionar esses dois objetos, eu vou adotar também a ideia de pertinência sem definição. Na verdade, a pertinência ela vai funcionar como uma relação para relacionar esses dois objetos aqui, o elemento e o conjunto, certo? E inicialmente vamos adotar o seguinte, que o conjunto ele será representado por uma letra maiúscula e o elemento ele vai ser representado por uma letra minúscula, ok? Agora, é obrigado ser sempre dessa forma? Não, ok? No início da teoria, quem está fazendo a teoria, o importante é deixar a regra do jogo clara no início, né? Então eu vou sempre representar elemento por letra minúscula e o conjunto por letra maiúscula, mas poderia ser o contrário, inclusive, certo? Ou tudo do mesmo jeito, desde que fique claro o que é elemento e o que é conjunto na teoria, tá certo? Então o acordo nosso inicial é que o conjunto vai ser representado por letra maiúscula e o elemento por letra minúscula. E onde é que entra essa tal de relação de pertinência aqui? A pertinência, como eu disse, eu vou utilizar para relacionar o elemento com o conjunto, tá? Que fique claro isso agora desde o início, que toda vez que eu quiser relacionar um elemento com um conjunto, eu sempre vou usar a relação de pertinência. E aí, a pergunta que cabe aqui é a seguinte, é se o elemento está ou não no conjunto. Caso o elemento esteja no conjunto, eu vou dizer que ele pertence ao conjunto desta maneira, certo? Então isso aqui eu leio que o elemento ele pertence ao conjunto, ou seja, o Azinho ele pertence ao conjunto A, caso ele seja elemento do conjunto. Se ele não for elemento do conjunto, eu vou dizer que ele não pertence ao conjunto dessa maneira. É só cortar o símbolo do pertence. Então aqui eu leio que o Azinho pertence ao A grande e aqui eu leio que o Azinho não pertence ao A grande, entendendo o Azinho como elemento e o A grande como conjunto, né? Então
só enfatizando, a relação de pertinência, ela é usada única e exclusivamente para relacionar elemento com conjunto, certo? Então, só deixando isso escrito, se há elemento, o Azinho, né? Ele é elemento do conjunto A, representado por A maiúsculo. Então, se há elemento de A, escrevemos que o Azinho pertence a dessa maneira, ok? Caso contrário, se o A não é, o Azinho não é elemento do conjunto A, aí nesse caso nós vamos escrever que o Azinho ele não pertence a A, ok? Então, a relação de pertinência eu só posso usar para relacionar elemento e conjunto.